Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom dia, vamos lá. Pessoal, página 138, última aula da nossa apostila 3, legal? Fatores da fotossíntese. Na aula passada nós trabalhamos com fotossíntese, vimos que fotossíntese é a conversão de energia luminosa em energia química, que é quando a planta pega a luz do sol para produzir o seu próprio alimento, não é isso, pessoal? Que no caso, seu próprio alimento passa a ser, né, o produto da fotossíntese, né, glicose, por exemplo, não é isso? Bom, então olha só. Essa parte aqui é uma parte final, é uma parte rápida, né? A parte que são os fatores, né? Até mesmo a gente costuma dizer que são os fatores limitantes, tá legal? Limitantes. Havia um cientista no século XIX, né, chamado Blackman, né, e ele falava sobre os fatores limitantes da fotossíntese. Existem os fatores internos e existem os fatores externos. Esses fatores são aqueles que podem aumentar a taxa de fotossíntese ou diminuir a taxa de fotossíntese, correto? Estes são conhecidos como fatores limitantes da fotossíntese. Então vai lá, todo mundo na página 138, beleza? Gente, você tem essa tabelinha na página 138, olha lá, que são os fatores que influenciam a taxa de fotossíntese. Então, como eu disse para você agora, os fatores eles podem ser internos ou podem ser externos. Eles podem fazer com que a fotossíntese aumente ou com que a fotossíntese diminua. Tudo vai depender da intensidade desses fatores, correto? Então, existem fatores, vamos comigo, que são chamados de fatores internos, como existem também os fatores externos, correto? Os internos nós já trabalhamos, os externos vamos falar hoje. Os internos são espessura da cutícula, grau de abertura dos estômatos e a quantidade de cloroplasto. Agora, você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Olha, é só você pensar. Espessura da cutícula foliar. Lembra que a cutícula é aquela membraninha transparente que fica em cima da folha, certo? Quanto mais espessa é a cutícula, a planta transpira menos. Se ela transpira menos, ela perde menos água. Menos água perdida, mais água para a planta. Quanto mais água a planta tiver, maior a sua taxa de fotossíntese. Certo? Agora, se a cutícula for fininha, a planta transpira mais. Perde mais água, fotossíntese menor. Então, a espessura da cutícula influencia na taxa da fotossíntese. Grau de abertura dos estômatos. Né? Você já se lembra, todo mundo sabe que os estômatos são aquelas estruturas encontradas na folha, geralmente na epiderme inferior. Não é isso que eu estou desenhando aqui agora, que parece dois grãozinhos de feijão. E existe uma abertura. Essa abertura é o oscilo. Quanto mais aberto está o estômato, mais trocas gasosas são realizadas, certo? Mais água é perdida, por exemplo. Ou mais água é absorvida, por exemplo. Então, o grau de abertura de estômago vai fazer com que a planta perca mais água por transpiração ou até mesmo consiga absorver essa água do ambiente, né, na forma de vapor. Então, a intensidade de água absorvida ou a intensidade de água perdida vai interferir na taxa de fotossíntese. Lembra? Mais água para a planta, mais fotossíntese. Menos água para a planta, menos fotossíntese. Então, o grau de abertura dos estômatos vai influenciar, né, na taxa de fotossíntese. Quantidade de cloroplasto, sem dúvida nenhuma. Mais cloroplasto, mais luz absorvida, mais fotossíntese. Menos cloroplasto, menos luz absorvida, menos fotossíntese. E uma outra também, pessoal, que é bom você colocar aí, né? Eu até coloquei uma linha em branco aqui para você preencher aí, ó, é a quantidade de enzimas. Você sabe que para ter fotossíntese você precisa de enzima. Inclusive, uma delas que a gente aprendeu na aula anterior é o NADP. Lembra do NADP? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Só para lembrar, o NADP é um agente redutor, um transportador de hidrogênio. Quanto maior a quantidade de enzimas, maior a intensidade fotossintética. Quanto menor a quantidade de enzima, né, menor a intensidade fotossintética. Esses são os fatores que nós já trabalhamos, são os fatores inerentes à própria planta, são os fatores internos. Agora existem os fatores externos, correto? Olha lá, ó, o gás carbônico, a temperatura, a luz e a umidade, correto? Então a gente vai falar sobre cada um deles, gás carbônico, temperatura, luz, umidade. O que nós já falamos em sala de aula foi a umidade. Quanto mais água a planta tiver, mais fotossíntese ela vai fazer. Lembra disso? Você lembra da equação da fotossíntese? Rapidão aqui, né? Vou até fazer até sem balanceamento para ser rápido. A planta precisa de CO2 e água, tá lembrado disso? Para produzir o quê? Glicose, que é o C6H12O6, mais água, mais oxigênio. Pronto. Esses são os produtos. E é claro que tudo isso tem que acontecer na presença da luz. Maior intensidade luminosa, maior a taxa fotossintética, certo? Maior a quantidade de gás carbônico, maior a intensidade fotossintética. Maior a quantidade de água, maior a intensidade fotossintética. É claro que existe um limite para CO2, tá joia? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí se você quiser balancear, você põe 6 aqui, não é isso? 12 aqui
e põe 6 moléculas de água no final e 6 de oxigênio. Só para lembrar, essa é a equação da fotossíntese, lembra? Da esquerda para a direita, do jeito que você está vendo aqui, é fotossíntese. Se você fizer o inverso de trás para frente, aí você tem respiração. Bom, gente, como eu falei agorinha lá, né? Esse princípio de fatores que influenciam a taxa de fotossíntese, a gente pode chamar de fatores que influenciam a taxa fotossintética, ou você pode dizer, como eu disse nos slides anteriores, fatores limitantes da fotossíntese. Então isso é chamado de princípio de Blackman, né? Que foi um cientista que viveu no século XIX, tá? Faleceu no século XX. Olha lá, ó. Ele afirma que quando um processo metabólico é influenciado por vários fatores, você tem 8 fatores aqui, ó, conta aí. Espessura da cutícula, grau de abertura de estômatos, quantidade de cloroplasto, quantidade de enzima, vai do outro lado, gás carbônico, temperatura, luz, umidade. Então, de novo, o Blackman afirmava, né, faleceu, que quando um processo metabólico é influenciado por vários fatores que atuam isoladamente, certo? A velocidade do processo é limitada, é controlada pelo fator de menor intensidade. Então, por exemplo, se eu tiver bastante gás carbônico, a temperatura elevada, intensidade luminosa alta, tá vendo que é tudo alto? CO2 alto, temperatura alta, luz alta e umidade baixa. O que vai limitar a fotossíntese é a umidade nesse caso, porque a umidade está baixa. Se ela estiver baixa demais, certo? A fotossíntese ela reduz ou cessa. Então, para que a fotossíntese aumente a sua velocidade, todos esses fatores externos têm que estar em elevação. Para a fotossíntese cair a sua fotossíntese, a tua taxa, ou cessar, basta um deles diminuir, aí a fotossíntese ou cessa ou reduz a fotossíntese. Esse é o princípio limitante, o fator limitante das taxas que influenciam a taxa de fotossíntese. Então vamos começar. Eu quero que você esqueça a tua apostila, vamos entender aqui os gráficos e depois a gente vai para a apostila. Pessoal, lembra que eu te falei que a concentração de CO2 é um fator limitante? Dá uma lida lá comigo. Ó. A concentração de CO2 é sim um fator limitante. Fica olhando que massa aqui. Ó. Aqui é a taxa de fotossíntese, certo? Aqui no eixo Y. Agora, quando você olha aqui no eixo X, você tem a porcentagem de CO2. Olha que interessante, ó. Aumenta a quantidade de CO2, aumenta a taxa fotossintética. Aumenta a concentração de CO2, aumenta a fotossíntese. Aumenta a CO2, aumenta a fotossíntese. Aumenta a CO2, aumenta a fotossíntese. Você percebeu que a partir desse ponto, mesmo que aumente a concentração de CO2, a fotossíntese é praticamente constante? Por que isso, professor? Porque é assim que funciona, pessoal. Quando eu dei aula para vocês de gás carbônico, quando eu trabalhei na ecologia, eu te falei que na atmosfera, tá? Isso aqui é ATM, na atmosfera, existe uma taxa de 0,035, vou até detalhar aqui, 0,035% de CO2 na atmosfera, lembra? 21% de oxigênio, 78% a 79% de nitrogênio. Então, a concentração de CO2 no ambiente natural é de 0,03, está aqui, ó, 0,03. Aumentou para 0,04, aumenta a fotossíntese. 0,05, aumenta a fotossíntese. 0,1, aumenta a fotossíntese. 0,2, aumenta a fotossíntese. Quando chega a 0,3, a partir de 0,3, mesmo que você aumente para 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, é como se a taxa de fotossíntese ficasse o quê, pessoal? Constante. Então, esse 0,3 a gente chama de ponto de saturação. Ou seja, esse é o limite, correto? Mesmo que aumente mais do que 0,3, praticamente a fotossíntese fica constante. Agora, pessoal, vamos lá. Em condições normais, você fala, caraca, professor, mas na atmosfera tem 0,03. Vai chegar na atmosfera 0,3? Não. Você não tem uma concentração de 0,3% na atmosfera. Então, esse gráfico não funciona em condições naturais. Professor, mas em que situação aconteceria isso? Aconteceria assim, você está lá na tua fazenda, você mandou construir uma estufa, né, uma casa cheia de janelas, não é isso? Cheia de vidro, né, para poder cultivar seus tomates, estou dando um exemplo, tá? Seus alfaces. Então você tem uma sala, olha que interessante, né, uma casa, né, toda com vidro, para que a luz possa passar, para que a planta possa pegar essa luz. Você tem concentração de CO2 naquele ambiente, você tem umidade controlada no ambiente, você tem temperatura controlada no ambiente, você tem umidade controlada no ambiente. Então essa estufa você construiu para que você mesmo pudesse controlar. Então, agora vamos pensar. Se eu tiver uma concentração nessa sala a 0,03, a planta vai fazer fotossíntese? Com toda certeza. Agora, se eu tiver a 0,3% de CO2, a taxa de fotossíntese vai ser maior.
Então, se eu aumentar 0,3% de CO2 lá dentro da minha estufa, que está toda fechada, minhas plantas estão sendo cultivadas, qual é a tendência? As plantas fazerem fotossíntese em maior intensidade e a minha produção vai ser mais rápida. Então, de repente, eu cultivava tomate lá, estou dando um exemplo, tá? Em 30 dias, agora eu consigo colher o meu tomate em 20 dias, porque a taxa de CO2 aumentou. Agora, eu também tenho que controlar. Eu não posso passar muito de 0,3, porque taxa de CO2, o CO2 você sabe que ele é extremamente tóxico. Então, aquilo que é em excesso pode ser prejudicial. Então, eu estou trabalhando com um ambiente controlado. Eu tenho que controlar. Certo? Eu conheço pessoas que cultivam estufas e sabe o que eles fazem? Eles vão na serralheria, correto? E aí o que eles fazem? Serraria, não é serralheria, falei errado. Eles vão na serraria, né? E pedem e compram pó de madeira serrada. Aí eles colocam em vasilhames, né? Em grandes tambores, esse pó de serra, que é pó de serra de madeira, e coloca fogo. Aí o que acontece? Vai pegando fogo e vai liberando aquela fumaça, aquele CO2 vai sendo dissipado no ambiente. E aí eles conseguem controlar. Se o excesso de CO2 estiver passando de 0,3, eles ligam os exaustores em cima da estufa e aí consegue retirar o excesso de CO2 e mandar para fora. Certo? Estou dando um exemplo. Então a concentração de CO2 ela é máxima até 0,3. Então vai na tua apostila, ó, vai lá. 138. À medida que ocorre aumento na concentração de CO2, ocorre aumento na taxa de fotossíntese. Então já coloca aí, aumenta a taxa de fotossíntese. Ocorre aumento, põe no espaço, na taxa de fotossíntese. Esse aumento na taxa de fotossíntese ocorre até cerca de 0,3, tá certo? Lembra que eu te falei? Começa com 0,03, para ser exato 0,035 e vai até 0,3. Pessoal, o que 0,3 é de 0,03? Certo? É 10 vezes a concentração de 0,03, não é isso? 0,3 é 10 vezes a concentração de 0,03. Se você multiplicar 0,03 por 10, vai dar 0,3. Este aumento na taxa fotossintética ocorre até cerca de 0,3, cerca de 10 vezes a concentração atmosférica. Concentração atmosférica normal. Qual é o valor da normal? 0,035%. A partir daí, ou seja, a partir de 0,3, o aumento da concentração de CO2 não causa aumento na taxa de fotossíntese. Você pode ver que o gráfico fica praticamente constante. Certo? Diz que o vegetal atingiu seu ponto de saturação de CO2, ou seja, o ponto de saturação é de 0,3. No ambiente natural, a taxa de fotossíntese não chega a cessar, porque, como eu te falei, no ambiente natural, na atmosfera, você não tem essa concentração de 0,3. Pois não ocorre essa concentração de CO2 tão elevada. Ok, pessoal? Concentração de CO2 finalizada. Vamos agora para a temperatura. Galera, a temperatura é o mesmo esquema. Olha para cá. Então eu tenho aqui a taxa de fotossíntese em função da temperatura. Fica olhando, ó. Vou chutar aqui, tá bom? Se a temperatura tiver 10 graus, a taxa de fotossíntese vai estar acontecendo. A 20 graus, aumenta a taxa de fotossíntese, certo? A 30 graus, aumenta a taxa de fotossíntese, massa. E a 40 graus, aumenta a taxa de fotossíntese. Pô, que bacana, hein? 10 graus aumenta a taxa, 20 aumenta a taxa, 30 aumenta a taxa, 40 graus aumenta a taxa. Você percebeu agora? A partir do momento, né, a partir do ponto de 40 graus, olha o que acontece com a taxa de fotossíntese, ó. Ela cai. Ué, professor, por que ela caiu? Bom, galera, agora vai entrar numa outra situação. Acima de 40 graus Celsius, não podemos esquecer, certo? Ocorre, lembra? As enzimas desmancham. É isso aí, galera. Acima de 40 graus Celsius, as enzimas desmancham. Espera um pouquinho. O que é enzima? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, acima de 40 graus Celsius, as enzimas desmancham. É claro que você não vai escrever isso. Ah, as enzimas desmancham. Não. Você escreve o quê? Fala para mim. Ocorre, vai, fala aí. Ocorre, e aí? Ocorre desnaturação. Desnaturação é quando as enzimas desmancham. Então você chama de desnaturação enzimática, certo? Enzimática. Ou seja, galera, as proteínas, né, elas desmancham, elas perdem a sua estrutura, certo? Espacial. A estrutura espacial das enzimas, ela acaba sendo cremada.
É queimado, ó, quebrada, não é isso? Quebrada. Então, vai aumentando a 10, a fotossíntese aumenta, 20 aumenta, 30 aumenta, 40 aumenta, passou de 40, as enzimas, o NADP, por exemplo, né, que é uma enzima, as enzimas começam a desmanchar, ou seja, as enzimas desnaturam. Se elas desnaturam, a fotossíntese vai diminuindo até cessar. Beleza? Então, 40 graus Celsius é a temperatura máxima. Então, vai lá. Temperatura para plantas mantidas em condições ideais de luminosidade e de alta concentração de CO2 atmosférico aumentam. Aumentam. Escreve lá. A taxa de fotossíntese, à medida que aumenta a temperatura ambiental, vírgula, até cerca de 40 graus Celsius. Até cerca de 40 graus Celsius. Após esse limite, ocorre desnaturação enzimática e a fotossíntese cessa. Escreve a palavra cessa aí para mim. Pessoal, eu já vi livros falarem em 45 graus, tá? Beleza? A grande maioria fala em 40, mas já vi livros falarem em 45, tá bom? Sônia Lopes, por exemplo, fala em 45 graus, tá beleza? Bom, pelo menos falava, até os livros de 2004 ela falava. Vamos lá? Vira a tua folha. Intensidade luminosa. Gente, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Olha só, de novo. Você tem aqui a taxa de fotossíntese em função da intensidade luminosa. Lembra? Aumentou a intensidade luminosa, aumenta a fotossíntese. Aumenta a luminosidade, aumenta a fotossíntese. Aumentou a intensidade luminosa, aumenta a fotossíntese. Aumentou a intensidade luminosa, aumenta a fotossíntese. Você percebeu que a partir de agora, mesmo que a taxa de intensidade luminosa aumente, a fotossíntese também ela fica constante? É isso aí, galera. Assim como aqui atrás, ó, a concentração de CO2 a 0,3 atinge o ponto de saturação, a luminosidade também atinge o ponto de saturação. Qual é o valor, professor? Depende da planta. Tem planta que tem ponto de compensação fótico, tem planta que tem ponto de compensação alto, tudo depende da planta. Se eu pegar, por exemplo, uma samambaia, ela atinge o ponto de saturação com pouca luminosidade, ela é planta de sombra. Agora, se eu pegar um IP, por exemplo, ele já atinge, né, ele precisa de mais luminosidade para atingir o ponto de saturação, porque ela precisa de mais luz. Então, a intensidade luminosa, ela também atinge o seu ponto de saturação. Vai depender, certo, da intensidade luminosa que vai ser aplicada. Então, olha lá, vamos lá. Em condições, estou na página 139, em condições ideais de temperatura, condições ideais de concentração de CO2 atmosférico, a taxa de fotossíntese aumenta com o aumento da luminosidade, até atingir certo valor limite. Este corresponde a uma intensidade luminosa da qual a taxa de fotossíntese deixa de aumentar. Deixa de aumentar. Mesmo você aumentando a intensidade luminosa, a fotossíntese fica constante. Como é que é chamado isso? Vamos lá? Sendo chamado de ponto de compensação fótica ou ponto de compensação luminosa. Ou então você complementa assim, ó, ponto de saturação, luminosa, certo? Ponto de compensação luminoso ou ponto de saturação luminoso. O que quer dizer isso? Mesmo que a intensidade luminosa aumente, a fotossíntese fica constante. Pessoal, na aula de fotossíntese eu havia dito para você, né, que existem 7 cores do arco-íris, você lembra? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Professor, quais são as cores que a planta precisa para fazer fotossíntese? Todas. Ela faz fotossíntese em qualquer uma dessas 7 cores. Agora, existem 2 cores que a planta faz mais fotossíntese. A taxa de fotossíntese é muito maior. Alguém lembra? Lembra da aula passada? Quais são as 2 cores que eu te falei? Azul e vermelho. Quem descobriu isso foi esse cara aqui, ó, Engelmann. O Engelmann fez uma experiência, tá, no século XIX, tá, em 1882. E foi um experimento bem simples. Eu até comentei no vídeo anterior, mas vamos lá. Você está vendo aqui nessa imagem, né? Aqui dá para você perceber. O que eu estou circulando aqui é uma alga. O que eu estou contornando aqui é uma alga. Olha, ó, isso aqui é uma alga. Essa alga tem até um nome, olha lá, ó, ela chama-se Spirogila. E pode ver que amarelinho aqui ela tem um cloroplasto. O cloroplasto tem sempre redondo, depende muito da espécie. E aí ele iluminou, pessoal. Ele iluminou, né, essa alga com as 7 cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Fechou? Só que aqui no experimento, tá, eu tenho aqui de 400 a 700 nanômetros. Olha lá embaixo o comprimento de onda, ó, de 400 a 700 nanômetros. Acompanhou aqui? Então, beleza. Olha só aqui. Aqui dá para ver representativamente, com maior claridade, 4 cores. Né? Você tem, fica olhando aqui, ó, o azul, o verde, o amarelo e o vermelho.
Professor, o que é esses pontinhos pretos aqui? Isso aqui são bactérias. Você percebeu que tem bastante bactéria no vermelho, tá vendo? Muita bactéria no azul, dá uma olhada aqui, ó. E poucas bactérias em verde e no amarelo, ó. Poucas bactérias em verde e amarelo. Professor, onde é que a planta está fazendo fotossíntese? Em qualquer uma desses comprimentos de onda. Ele não foi colocado aqui, tá, galera? As outras cores não foram colocadas aqui, mas né, assim, nitidamente. Você tem as 7 cores aqui, mas não estão nítidas aqui, tá? Foi apenas destacado aqui separadamente. Você percebe que tem mais bactérias no vermelho. Por quê? Porque a planta absorve mais o vermelho e mais a intensidade luminosa de cor azul. Se elas absorvem mais o vermelho e mais o azul, a fotossíntese é maior. Se a fotossíntese é maior, vai ter mais oxigênio sendo produzido aqui e mais alimento, que é a glicose, sendo produzido do vermelho e no azul. Então, no vermelho e no azul, as bactérias aeróbicas, nesse caso, respiram mais porque tem mais oxigênio e se alimentam mais porque tem mais glicose. Esse foi o experimento que ele deduziu que vermelho e azul são as cores de menores absorção. Então, vai lá embaixo para mim, por favor, ó, embaixo desse desenho colorido da tua apostila. Cores de maior absorção, pode colocar, vermelho e azul. Vermelho e azul. Correto? Quais são as cores de menor absorção? Galera, a cor de menor absorção é aquela que a planta reflete mais, é aquela que a folha reflete mais. A folha geralmente é verde, porque ela reflete mais o verde. Folhas amarelas refletem mais o amarelo. Então, a taxa de fotossíntese vai existir no verde e amarelo, mas vai existir em menor intensidade. Então, vai lá onde está escrito cores de menor absorção e coloque vermelho. Vermelho não, galera. Me perdoe. Volta. Só vai confundir. Quais são as cores de maior absorção? Vermelho e azul. Quais são as cores de menor absorção? Verde e amarelo. Folha verde reflete mais o verde, folha amarela reflete mais o amarelo, certo? Verde e amarelo. Então vai na folha para não ficar nada errado. Quais são as cores que você colocou de maior absorção? Vermelho e azul. Cores de menor absorção, verde e amarelo. Beleza? Coloca lá, verde e amarelo. Bom, praticamente encerrando a aula, vamos falar agora de ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso, certo? PCF, fótico ou luminoso. Gente, deixa eu avançar aqui só um pouquinho, né? Espera lá um pouquinho que eu acabei invertendo o slide aqui, mas não tem problema. Vamos fazer aqui. Vai lá, ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico. Pessoal, você percebeu aqui que eu coloquei as taxas de fotossíntese e de respiração. Tudo em função da intensidade luminosa, certo? Eu quero que você preste bem atenção agora no que eu vou te fazer. Eu vou separar os gráficos. Pronto, separei o gráfico da respiração. Depois você copia, fica tranquilo. Gente, aumentou a luminosidade, respiração. Aumentou a luminosidade, respiração. Aumentou a luminosidade, respiração. Você percebeu? Luminosidade, respiração. Por mais que você aumente a intensidade luminosa, a respiração permanece o quê? Constante. Claro, a respiração independe da luz. Tanto que ela independe da luz, que a respiração ocorre em que momento? Vamos lá, dia e noite. Correto? Dia e noite. Beleza? Então, se tiver dia, se tiver noite, a planta está respirando. Inclusive, a organela que faz a respiração, todo mundo da sala conhece, é uma organela chamada mitocôndria. Beleza, mitocôndria é a organela responsável pela respiração. Se tiver dia, tiver noite, tiver luz, não tiver luz, a respiração vai acontecer. Agora, olha a fotossíntese. A fotossíntese não, lembra? Aumentou a intensidade luminosa, aumenta a fotossíntese. Aumentou a luminosidade, aumenta a fotossíntese. Aumentou a luminosidade, aumenta a fotossíntese. Chega um momento que mesmo que você aumente a luminosidade, ela fica praticamente constante. Você lembra disso? Correto? Você lembra disso. Então significa que a intensidade luminosa atingiu seu ponto, né, de saturação. Resumindo, gente, quem que depende da luz para sofrer variação? Olha lá, é a respiração ou é a fotossíntese? É a fotossíntese. A fotossíntese ela só ocorre durante o dia. E a organela que realiza a fotossíntese, você conhece muito bem, olha lá, ó, é o cloroplasto. Então, ó, vamos juntar os dois agora. Agora juntando os dois, que como está aí na tua apostila, certo? Agora eu quero que você preste bem atenção. Você percebeu que aqui eu tenho um ponto chamado ponto X? Esse ponto X é quando a fotossíntese encontra a respiração. Você viu? Fica olhando, ó. Aumenta a luminosidade, aumenta a taxa fotossintética. Luminosidade, fotossintética. Luminosidade, fotossintética. Luminosidade, fotossintética. Então aqui, ó, aqui abaixo do ponto X, certo? Eu tenho a fotossíntese. E aqui na horizontal eu tenho a respiração. Aí esse ponto
eles se encontraram. Quem é o X? O X é o PCF. O que é isso? É o ponto de compensação fótico. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as fotossíntese se igualou com a respiração. E daí? Daí significa que tudo que é consumido, aliás, que tudo que é produzido é consumido. Como assim? Respiração consome o CO2. Lembra? E a fotossíntese produz, certo? Volta, não é isso não. A respiração consome O2, que é o oxigênio. A fotossíntese produz O2, não é isso? Quem produz oxigênio é a fotossíntese. Quem consome oxigênio é a respiração. Então, outra coisa que é importante lembrar. Vamos falar da fotossíntese. Fotossíntese também tem consumo e tem produção? Tem. Fotossíntese tem consumo e tem produção. O que a fotossíntese consome? A fotossíntese consome o CO2 produzido na respiração. O que mais que a fotossíntese... Agora, o que a fotossíntese, né, além de CO2, tá? Ela vai consumir o CO2 e vai produzir o oxigênio. Confirma comigo? Ela produz o oxigênio e consome CO2. Tá lembrado? Agora vamos falar da respiração? A respiração, olha lá embaixo, eu coloquei lá na setinha para você. A respiração consome oxigênio e ela produz CO2. Gente, olha para você, vai lá, vamos inspirar, vai. Eu estou consumindo oxigênio. Vamos produzir, vai. Eu produzi CO2. Legal? Então a respiração produz CO2 e a respiração consome oxigênio. Fotossíntese é o inverso. A fotossíntese consome o CO2 e produz o oxigênio. Então vamos voltar aqui para o ponto X? O ponto X é o seguinte, tudo que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração. Então o ponto X é quando a fotossíntese e a respiração se igualam. Agora olha só o que eu vou mostrar aqui para você. Né? Professor, o que está acontecendo, né, nesse período aqui, aqui abaixo do ponto X? Gente, aqui abaixo do ponto X, tá? Está tendo maior consumo. Muito maior consumo. A planta está consumindo pra caramba, porque a taxa de fotossíntese está abaixo de X. A taxa de fotossíntese está aqui embaixo, abaixo de X. E a respiração está lá em cima, tá vendo? Então, abaixo de X, a respiração é maior que a fotossíntese. Abaixo de X, vou abrir uma chave de novo aqui, Tudo que tiver abaixo de X significa que a planta está consumindo, porque a fotossíntese está muito baixa. Agora, acima de X, olha lá, você pode ver que acima de X a fotossíntese está maior. A respiração está aqui embaixo. Acima de X a fotossíntese é maior. Significa que é maior a produção. Então vamos lá. Tá certo eu falar assim? A planta está produzindo o tempo inteiro, ela está produzindo. Tudo bem, ela está produzindo. Ela produz mais do que respira o tempo inteiro. Negativo, aí está errado. Aí está errado. A planta produz mais alimento acima de X. Abaixo de X o consumo é maior. Então vamos lá. O que predomina abaixo de X? O que predomina abaixo do PCF? Respiração. O que predomina acima do X, acima do PCF? Fotossíntese. Então, para uma planta crescer, galera, para uma planta crescer, a planta tem que estar com a taxa de fotossíntese sempre maior. Correto? Agora, quer ver uma coisa bem interessante? Olha o que eu vou fazer. Vou fazer aqui. Vou até apagar aqui para te mostrar uma coisa bem legal. Tá? Que pode ser que você encontre uma questão de vestibular exatamente o que eu vou fazer aqui agora para você. Fica olhando aqui. Tá? Olha lá, vamos lá. Não precisa copiar isso não. Mas pode ser que você encontre isso. Quer ver? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui um gráfico. Né? Vamos ver se eu consigo fazer o gráfico retinho aqui. Pronto. Beleza. Olha só. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá, galera? Eu vou colocar aqui 6 horas da manhã, tá bom? Vou colocar aqui meio-dia e vou colocar 18 horas. Professor, faz o gráfico da respiração. É fácil, respiração é fácil. Olha o gráfico da respiração, Olha o gráfico da respiração, Professor, por que você fez isso? Porque a respiração é o quê? Fala para mim, gente. A taxa de respiração ela é constante. Concorda? Ela é constante. Se tiver dia, noite, não importa, ela é constante. Agora vamos lá, taxa de fotossíntese. Tá? 6 horas da manhã, a taxa de fotossíntese começa a aumentar, vai aumentando. Aí beleza, a fotossíntese vai chegar um momento que ela vai passar, ela vai ficar constante, aí de repente ela vai começar a cair, porque a luminosidade vai caindo, até as 18 ela cai. Você percebeu?
Aqui eu tenho dois pontos. Eu vou chamar aqui ponto X e vou chamar aqui ponto Y. O que é o ponto X? Ponto X eu te falei ali atrás. É PCF. A fotossíntese se iguala com a respiração. O que é o ponto Y? Também é PCF. A respiração se iguala com a fotossíntese. Então, ó, abaixo de X, a planta está consumindo pra caramba. Abaixo de Y, a planta também está consumindo. Agora, acima de X, né, até chegar aqui no Y, a taxa de fotossíntese é maior. Então, para a planta crescer, ela tem que estar nesse momento aqui, ó. A produção de alimento, a produção de oxigênio é muito maior, né, acima de X e acima de Y. Professor, o que acontece em X e Y? Ela se iguala, fotossíntese e respiração se iguala. O que está acontecendo abaixo de X e abaixo de Y? A planta está consumindo muito mais, ou seja, a respiração é maior e a fotossíntese cessa. Você percebeu que a fotossíntese ela vai variando, né? Ela vai subindo até ela cair. Então ela depende da luz. Já a respiração, ela é constante o tempo inteiro. Então vamos na tua apostila, vamos lá. Os alimentos produzidos por fotossíntese, é verdade, tudo que é produzido pela fotossíntese, são utilizados pela própria planta durante a respiração. E pode complementar, e vice-versa. E vice-versa. Tudo que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Então vai lá. A intensidade luminosa na qual a taxa de fotossíntese se iguala, aí eu estou no ponto X ali agora, ó, se iguala à respiração é denominado ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminoso. Nessa intensidade de luz, todo o oxigênio produzido por fotossíntese é consumido na respiração. Então, lá no ponto X, tudo que é produzido da fotossíntese é consumido na respiração. E todo o gás carbônico produzido por respiração, é consumido por fotossíntese. Então, galera, não esquece, para uma planta crescer, para ela armazenar bastante biomassa, bastante matéria orgânica, para ela crescer, fala para mim, ela tem que estar onde? Vamos ver se você entendeu. A planta tem que crescer, ela tem que estar abaixo de X, ela tem que estar no ponto X ou acima de X. Para a planta crescer, acima de X, que é quando a fotossíntese é maior. Beleza? Aí essa frasezinha eu coloquei embaixo do gráfico. Ó, a fotossíntese depende da luz, já tinha dito isso, certo? Tem que ter luz para ter fotossíntese. Tanto que a fotossíntese ocorre durante o dia. O que não ocorre com a respiração. Né? A respiração, certo? Ela não ocorre porque ela não depende da intensidade luminosa. Beleza? Então vamos lá. Gente, vira a tua folha. Vamos falar agora de plantas heliófilas ou planta de sol, que também tem a ver com ponto de compensação fótico, certo? Gente, não precisa nem ler, eu já tinha te falado isso no começo da aula. O que é uma planta do curso de botânica? O que é uma planta heliófila? Planta heliófila é planta de sol, é planta que precisa de alta intensidade luminosa. O ponto de compensação fótica é muito alto, muita luminosidade. Então lê lá comigo, ó. Possui pontos de compensação elevado, muita luminosidade. Só consegue viver em locais de alta luminosidade. Isso é planta heliófila. Você pode colocar, gente, é planta de sol, né? Aí, ó, você pode colocar essa imagem aí, o girassol, você pode colocar a laranjeira, você pode colocar aí a mangueiro, limoeiro, são todas plantas de sol, correto? Plantas de sol, plantas heliófila. Quando eu dei aula de musgo para vocês, lembra? Briófita e pteridófita, eu falei em plantas umbrófilas, você deve lembrar disso. As plantas umbrófilas também são chamadas de planta de sombra. São aquelas que precisam de pouca luminosidade. Então, o ponto de compensação fótico é baixo, pouca luminosidade. Então, vamos lá. Possui pontos de compensação baixos, só consegue viver em locais de baixa luminosidade. Baixa luminosidade. Aí coloca aí briófitas, musgos, pteridófitas, samambaias, briófitas e samambaias. Tudo bem? Vamos lá. Briófitas e pteridófitas. Chegamos agora em planta C3 e planta C4. Gente, planta C3 e planta C4 é o seguinte. Planta C3 são plantas de sol, tá? Plantas heliófilas. Planta C4 também são plantas de sol. Só que tem um detalhe. A planta C3 são plantas que precisam de bastante luminosidade. As plantas C4 precisam de mais luminosidade do que a C3. Tanto que as C4 são plantas que conseguem viver em lugares que praticamente não tem sombra. Que são plantas do região árido, correto? Diferente da planta C3. Apesar de precisar de luminosidade, tem sempre sombra no ambiente formado por outros vegetais que aqui estão. Então vamos lá, planta C3.
Recebe este nome devido ao ácido 3-fosfoglicérico, tá? Ácido 3-fosfoglicérico. Então vai na frente de C3 e escrevam isso. Ácido 3-fosfoglicérico. Beleza? Ácido 3-fosfoglicérico. Beleza, vamos lá então. Formada após a fixação de carbono. Fixação de carbono, eu te falei isso várias vezes. É quando a planta faz fotossíntese e fica com carbono armazenado dentro dela. Por exemplo, na forma de glicose. Compreendem a maioria das espécies terrestres. Grifa. A maioria das espécies terrestres. Maioria de regiões tropicais úmidas. A maioria de regiões tropicais úmidas. Certo? Aí você pode colocar aí floresta amazônica. Geralmente eu estou falando da grande maioria das plantas encontradas na floresta amazônica. São plantas de sol, heliófilas, do tipo C3. As taxas de fotossíntese são elevadas, põe para mim lá, elevadas a todo momento. Pô, linha do Equador, né, galera? Vamos lá. Tendo em vista que essas plantas atingem as taxas máximas de fotossíntese e intensidade de radiação solar relativamente baixas. Elas vivem na linha do Equador, certo? Elas podem fazer fotossíntese com taxa elevada ou taxa baixa de luminosidade, certo? Então, quando eu tiver, por exemplo, assim, só para você entender. Aí você fala, professor, mas a linha do Equador tem taxa de luminosidade alta, certo? Mas 6 horas da manhã, a taxa de luminosidade está baixa. 17h30, 17 horas, 18 horas, a taxa de luminosidade também é baixa. Então, o que significa? Que no começo da manhã e no finalzinho da tarde, mesmo a intensidade luminosa sendo baixa, a taxa de fotossíntese é muito alta, certo? Comparada com outras plantas, muito alta. Perdem muita água durante a fotossíntese. Fiz até questão de colocar em negrito. Você pode até ver que está tendo transpiração aqui nessa imagem, tá vendo? Não tem problema, né, gente? Linha do Equador, umidade alta, luminosidade também alta, certo? Elas transpiram pra caramba e absorvem água em abundância. Isso é planta C3. A planta C4 é parecida com a C3, mas tem uma diferença. As plantas C4 precisam de muito mais luminosidade. E diferentemente da C3, que em baixa luminosidade a taxa de fotossíntese ainda continua acontecendo, a C4 só vai fazer fotossíntese em luminosidade extremamente alta. São típicas de plantas encontradas no ambiente árido. Então vamos lá. C4 possui grande afinidade com gás carbônico. Beleza. Recebe este nome devido ao fato do ácido oxalacético possuir 4 ácidos de carbono. Ácido oxalacético é um ácido produzido também na fotossíntese, certo? Ácido oxalacético. Então, olha só por que uma é C3 e uma outra é C4. Essa é C3 devido ao ácido orgânico 3-fosfoglicérico, que também é um produto da fotossíntese, por isso que é chamado de planta C3. E a C4, ácido oxalacético, que é um produto da planta C4. Vamos lá. Formada após o processo de fixação de carbono. Lembra? A planta C3, o ácido 3-fosfoglicérico é quando ele fixa o carbono. Fez a fotossíntese. O C4 é quando o ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, é fixado também na fotossíntese. Ambos na fotossíntese. Apresentam grande variação em relação à C3. Né? A C3 precisa de luminosidade, a C4 mais ainda. Elas podem sobreviver em ambientes ambientes ácidos, pois só atinge as taxas máximas de fotossíntese sob alta intensidade de radiação solar ou alta luminosidade. Então, comparada com a C3, a C4, além de viver no solo extremamente ácido, precisa de muito mais luminosidade para poder fazer fotossíntese. Perdem pouca água durante a fotossíntese. Pessoal, você vai colocar ali para mim, ó, pode sobreviver em ambientes ácidos e áridos, tá? Complementa a palavra árido também, tá? Eu vou colocar ácido aqui que eu não tinha escrito. Ambientes ácidos e áridos. Áridos e ácidos. Coloquem as duas palavras lá em cima para mim. Tá bom? Beleza? Plantas do deserto. Você pode colocar como exemplo plantas do deserto na sua grande maioria. Beleza, acabou, galera. Heliófila, sombra, C3 e C4. Beleza? Isso aqui até uma imagenzinha muito legal para você entender. C3 são plantas de floresta tropical, Amazônia, por exemplo. C4 são plantas do deserto. Correto? Tudo bem? Você pode perceber, ó, que a intensidade luminosa ela vai aumentando, a intensidade luminosa da planta da floresta amazônica aumenta também. 50% de insolação, olha lá, ó, ela está com a taxa de fotossíntese alta.
A C4 também é 50%, está com taxa de fotossíntese alta. Agora, olha só, a intensidade luminosa chegou a 100%, certo? Olha o que aconteceu, ó, deu uma queda na luminosidade da C3, mas a C4, que é aquela de ambiente árido, aumentou ainda mais a taxa de fotossíntese, correto? E a temperatura, mesmo esquema, ó, 0 grau, 20 graus, 40 graus. Galera, o que vai acontecer com a taxa de fotossíntese a 40 graus? Lembra? As enzimas vão começar a desnaturar e a taxa de fotossíntese vai cair. Beleza? A C3 ela começou a cair a partir desse ponto porque a intensidade luminosa estava extremamente alta. Lembra? Tudo aquilo que é bom é ótimo, mas não pode ser em excesso. Nesse caso, a luminosidade em excesso fez com que a taxa de fotossíntese caísse na C3, não na C4. Essa parte aqui eu já tinha dado para você na aula de quando eu estava dando de estômato, tá? Eu só coloquei aqui, né, para você tomar cuidado. Isso aqui é para você lembrar. Plantas com metabolismo CAN. Lembra? CAN é o que, galera? Crassuláceo ácido metabolismo de bucondetebo. Dá uma olhada ali em cima lá, ó, né? Eu coloquei a tradução. Só para lembrar, galera, só para lembrar, eu estou falando do cacto, estou falando das crassuláceas. Para lembrar disso? São as plantas que abrem o estômato à noite. Os estômatos são abertos à noite. Eu te disse que, vamos lembrar, vou fazer um repeteco aqui. Qual é a condição para o estômato abrir? Olha para mim, para o estômato abrir, tem que ter alta luminosidade, lembra? Entrada de potássio, alta umidade e baixa concentração de CO2. Lembra do cacto? O cacto é o contrário. O cacto, o estômago está aberto durante a noite e fechado durante o dia. Porque mesmo, pessoal, vamos só recordar, durante o dia, os estômatos, as células guardas, produzem uma alta quantidade de ácido málico, ácido orgânico. E aqui ao lado deles você tem as células anéxicas que não produzem ácido málico. Claro, os cloroplastos só ficam na célula guarda. Aqui tem menos ácido málico e aqui tem menos ácido málico. Então, durante o dia é produzido muito ácido málico dentro das células guardas. Aí, à noite, o estômago abre, por quê? Porque essa diferença de concentração vai fazer a entrada, vai permitir a entrada de água na célula guarda. Aí a célula guarda vai inchando, e o que acontece com esse buraquinho aqui do meio, qual é o nome dele? Ostíolo. Ele se abre. Que bom, né? É bom que o estômago à noite do cacto fica aberto e ele consegue captar mais umidade do ambiente, na forma gasosa, é claro. Então vamos lá. Plantas com metabolismo CAN. Ocorrem em plantas da família Crassulácea. Coloca aí para mim cacto. As mesas são adaptadas a climas secos e mantêm seus estômatos fechados durante o dia. Abrindo-os apenas à noite. Para evitar a perda de água. Sendo assim, captam CO2 durante a noite. Lembra que ele capta? Por que ele capta durante a noite? Porque o estômago está aberto à noite. Convertendo-o em ácidos málicos. Está aqui na luz, ó. Ácidos málicos. Beleza? Que ficam acumulados nos vacúolos das células do mesófilo foliar. Essas células que ele está se referindo são os estômatos. Beleza, galerinha? Isso é só para lembrar, tá? Isso que eu já tinha passado para você. Beleza? Já tínhamos comentado, ok. E aí, para fechar, quimiossíntese. Né? Eu comparei fotossíntese e agora vamos comparar com a quimiossíntese. Fotossíntese, produção de alimentos orgânicos na presença da luz. Quimiossíntese, produção de alimentos orgânicos na ausência da luz. Então, gente, olha lá, ó, é igual a fotossíntese, ó, usa CO2 e água. Produz matéria orgânica e oxigênio. Puxa, professor, é parecido com a fotossíntese. Só que em vez de luz, utiliza-se uma substância inorgânica. Qual, professor? Pode ser o ferro, aí eu estou falando das ferrobactérias, pode ser o nitrogênio, lembra do nitrogênio? As bactérias do ciclo do nitrogênio, você lembra? Nitrosomona, Nitrobacter, certo? Então, bactéria nitrosomona, bactéria nitrobacter, ferrobactéria, são todas bactérias que produzem seu alimento usando substância inorgânica. Não é luz, porque se fosse luz seria fotossíntese. Cuidado, hein? Tem bactéria que faz fotossíntese, toma cuidado com isso aí. Eu estou falando agora de bactéria quimiosintetizante. Eu estou falando da ferrobactéria, aquelas que provocam ferrugem. Eu estou falando das nitrosomona, das nitrobacter, aquelas que participam do ciclo do nitrogênio. Tá certo? Então vamos lá. Quimiossíntese é um processo em que a energia é utilizada na formação de compostos orgânicos, a partir de CO2 e água, provém da degradação da glicose.
Da glicose não, desculpa gente, perdão, volta. Provém da degradação de substâncias inorgânicas, tá aqui ó, inorgânica, como ferro e nitrogênio, por exemplo. Aí eu tenho um esqueminha. A quimiossíntese é realizada por algumas bactérias chamadas de quimiosintetizantes, está escrito embaixo da tabelinha aí. Ferrobactéria, vai lá. Eu estou falando dessa aqui, ó, ferrobactéria. Utiliza energia química proveniente da oxidação de compostos de ferro para síntese da matéria orgânica. Gente, elas que provocam a famosa ferrugem. Ferrugem. São bactérias que causam ferrugem. E aí as nitrobactérias. Utiliza energia química proveniente da oxidação da amônia, ou de nitrito, ou de nitrato, né, para a síntese da matéria orgânica. Ou de, coloca para mim, ó, amônia, NH3, ou de nitrito e nitrato. Faltou o nitrato aí, agora que eu vi aqui, ó, faltou o nitrato. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Só para recordar, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Nós temos aqui a amônia, NH3, tá lembrado? Então a amônia, ela é transformada em NO2. O que é NO2? É nitrito. Aí nesse caso, eu estou falando de bactéria. Qual é o nome dela, pessoal? Você lembra dela? Nitrosomona. Pronto. Aí o nitrito, que é o NO2, pode ser transformado em NO3, nitrato. Lembra? É a bactéria. Como é que chama, galera? Lembra? Nitrobacter. Não precisa copiar não, tá? Aí embaixo eu coloquei para vocês. Lê lá embaixo, ó. As nitrobactérias ou bactérias nitrificantes, eu estou falando da nitrosomona e da nitrobacter, existem livres no solo. São de grande importância no ciclo do nitrogênio. As nitrobactérias são chamadas de, põe lá, nitrosomonas. A primeira bactéria que eu pus ali, ó. Nitrosomonas, quando converte amônia em nitrito. Acabei de colocar lá, o NH3 em NO2. E de nitrobacter, quando convertem nitrito em nitrato. Beleza? Nitrito em nitrato. Ok, galerinha, vamos lá, tranquilos, belezinha? Vamos fazer aqui 3 exercícios aqui rápido para a gente poder dar sequência. Essa questão 3 aqui é muito massa, ó. Os gráficos apresentam a taxa de respiração e de fotossíntese de uma planta em função da intensidade luminosa. Acabei de explicar ali, ó, luminosidade em função, né, taxa de fotossíntese e respiração. Galera, fala para mim, qual que é a respiração? É a 1 ou a 2? Vai, você já sabe. A 2 é a constante. Quem que é? Respiração. A 1 varia, fotossíntese. De acordo com os gráficos, os fenômenos que representa, vai. No intervalo de A a B, a planta consome mais bactéria orgânica que aquela que sintetiza. Ok? Certo? Não é isso, galerinha? No intervalo de A a B, a planta consome mais matéria orgânica que aquela que sintetiza. Beleza? Então, de intervalo de A até B, ó, a fotossíntese é baixa, que é aquela que sintetiza. Aí, a partir do ponto B, ocorre aumento da massa vegetal. A partir do ponto B, aqui, ó, ponto B, aqui é o ponto B. Como é que chama esse ponto B aqui, pessoal? PCF. Aqui nesse momento, tudo é igual, tanto fotossíntese quanto respiração. A partir desse momento, a taxa de fotossíntese aumenta, significa que a biomassa vegetal também vai aumentar. Vamos ver as outras? No intervalo de A até C, as plantas apenas consomem as reservas energéticas. Cuidado, ó. Aqui em C, tá? A planta está produzindo, certo? Ela não apenas consome, tá errado. C, a linha 1 representa a taxa de respiração. A linha 1 representa a taxa de fotossíntese. No intervalo de A até C, a planta se apresenta em processo de crescimento. Gente, e a partir do ponto C, há apenas a manutenção da biomassa. Toma cuidado, ó. A planta apresenta crescimento a partir do ponto B, a partir do ponto de PCF. Aqui ela não está em crescimento. Então, não é de A, né, como ele falou, até C. É de B até C. Cuidado, está errado. No intervalo de A até B, a variação na intensidade luminosa afeta as taxas de respiração e fotossíntese. Respiração não é afetada pela luz, correto? Resposta certa, letra A. Questão 5. Considerando as taxas de fotossíntese e respiração celular aeróbica, aquela que precisa de oxigênio, identifica um verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração, então quando a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração, há maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Verdadeiro. Quanto mais fotossíntese, mais produção. Em plantas, a taxa fotossintética é sempre superior à taxa de respiração celular. Errado. Se tiver abaixo do PCF, lembra? Vamos lembrar aqui, ó. Eu sei que preciso fazer isso de novo, mas vamos lembrar. Olha lá, ó. Tá? Olha aí, ó. Aqui em cima eu tenho fotossíntese, aqui eu tenho respiração. Vou chamar aqui de X. Abaixo de X, tá? A respiração é maior que a fotossíntese. A respiração só vai ser maior, a fotossíntese só vai ser maior que a respiração acima de X. Então, lê lá de novo. As taxas de fotossíntese e respiração, desculpa.
Em plantas, a taxa de fotossíntese é sempre superior à taxa de respiração. Está errado esse sempre. Abaixo de X, ali no desenho que eu fiz, a fotossíntese é menor. Tá bom, gente, é verdadeiro ou falso? Né? Já cancela A, já cancela aqui a C e a D. Ou é B ou é I. As taxas de fotossíntese e respiração podem se equivaler, podem se igualar, de modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Verdadeiro, PCF. Resposta certa, B de bola. A fotossíntese produz carboidratos, que são utilizados na respiração, e a respiração transforma os carboidratos em gás carbônico, que é utilizado na fotossíntese. Verdadeiro. Resposta certa, B de bola. E aí, galera, mais uma aqui, que é a questão 11. O esquema a seguir representa um tipo de processo energético utilizado por alguns seres vivos na natureza. Esse processo chama-se, vamos ver o que está acontecendo, ó. Usa CO2 e água, beleza, para produzir substância orgânica. Professor, será que é na luz? Bom, se for na luz vai ser fotossíntese. Vamos lá. Professor, tem energia aqui, calma. Como é que é essa energia? É através da oxidação de substâncias minerais, ou seja, substâncias inorgânicas. Então quer dizer que não tem participação de luz. Se não é luz, não é fotossíntese. Como é que chama isso, pessoal? Quimiossíntese, letra B. Certo? Usa CO2 e água. Fermentação usa glicose como produto, respiração usa glicose como produto, putrefação usa glicose como produto. Certo? Aqui, na verdade, a glicose não é produto. Volta, olha eu confundindo vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fermentação usa glicose, né, como reagente. Respiração, glicose como reagente. Putrefação, glicose como reagente. Certo? Então, você pode ver que aqui os reagentes são CO2 e água. CO2 e água são reagentes aonde? Ou na quimiossíntese ou na fotossíntese. Se tiver luz, fotossíntese. Se não tiver luz, quimiossíntese. Resposta certa, letra B. Tá ok? Gente, obrigado. Fechamos em fatores de fotossíntese. Daqui a pouco vamos entrar na nossa aula ao vivo, né? Ao vivo aqui na escola e ao vivo para vocês em biotecnologia. Grande abraço a cada um de vocês.